supervisor de informações do IBGE, Eider Mendes, saiu no final de semana, na última sexta-feira, uma síntese de indicadores sociais que traz alguma luz sobre várias situações, várias questões do estado do Piauí. Algumas são bastante, precisam realmente ser melhor detalhadas para que as políticas públicas possam evoluir e, nesse quesito, as estatísticas disponibilizadas pelo IBGE são sempre extremamente importantes. Eider, muito bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez conosco. Eu sei que são muitos dados, mas eu queria começar com essa informação que me chamou a atenção. A redução dos problemas nas condições de habitação dos domicílios piauienses. Eu queria entender melhor o que isso significa, porque aí mostra uma desigualdade muito grande, ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, as escolas, né, com 30% das escolas sem condições básicas, né, sem ter ouvido aqui que 33% das escolas não tinham nem pia com acesso a água e sabão. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma redução de problemas das condições das moradias. Bom dia, Cíntia, bom dia, Efraim, bom dia, telespectadores e ouvintes da Notícias da Boa. É um prazer sempre estar aqui com vocês, trazendo notícias do IBGE atualizadas. Bem, um dos itens da síntese dos indicadores sociais foi esse de que cerca de 33% das escolas do Piauí não tinham acesso a pia ou um lavatório, né, com acesso a água e sabão para os alunos. Isso, na verdade, é preocupante, porque nós estamos, talvez, voltando agora às aulas presenciais, onde os alunos vão precisar manter, de certa forma, as questões sanitárias por conta da pandemia da Covid, né? Claro. E a gente, então, presta atenção que cerca de 67 mil alunos piauienses, são esses 33,4%, não têm essas condições, não tinham, pelo menos em 2019, que foi o ano da pesquisa relativa a esses dados do sabão, né? Então, é uma coisa que as autoridades, né, das escolas municipais, estaduais, teriam que se preocupar para fornecer, né, o máximo possível essas condições para os alunos, com vistas até não piorar a situação sanitária e aumentar os índices da pandemia. Entendi. E tem alguma... Eu sei que vocês não detalham isso, mas, assim, essas escolas são mais no interior, são mais na capital? O que pesou aí nesse percentual tão preocupante? Quer dizer, que 1 em cada 3 escolas no Piauí não tem nem pia com acesso a água e sabão. Na É realidade, a inimaginável. gente tem, não com relação ao interior, mas a gente tem uma pesquisa com relação à rede pública e à rede privada. Uhum. Infelizmente, a rede pública é onde tem o menor indicador, né? São cerca de 61% dos colégios tinham, né? E na parte da rede privada, 97% das escolas privadas tinham esse acesso, ou seja, 30 pontos percentuais de diferença entre as escolas privadas e as escolas da rede pública. Então, as autoridades dos municípios e do governo do estado teriam que, então, verificar a melhoria dessas condições para o alunado. Aí você tem... Aí eu digo, realmente um estado de contradições. Aí a gente tem, em relação à internet nas residências, em 2019, 73% dos estudantes da rede pública tinham acesso à internet, mas não tinham os equipamentos. Isso, é uma das constatações da pesquisa, né? Nem todos tinham acesso, às vezes, para acessar o celular, né? Que é uma das coisas que as pessoas utilizam muito, às vezes até mesmo para TV hoje em dia. Muita gente acessa serviços de streaming de TV, como Netflix, por exemplo, Amazon Prime, e utiliza a internet, mas às vezes não tem um computador ou, no mínimo, um tablet para poder estudar, por exemplo. Porque estudar através de um celular fica meio difícil para um aluno, né? Sim, verdade. Diga, Fred. Doutor, também essa questão do saldo do Piauí. Eu lembro que nós, por muito tempo, nós fomos o estado mais pobre da nação e hoje nós estamos em 10º, é isso? Isso. O IBGE também lançou, nessa síntese de indicadores, Efraim, um dado sobre a questão da pobreza, né? O Piauí hoje tem o 10º maior indicador de pobreza dentre os estados da federação. Nós temos cerca de 38,4% da população piauiense está abaixo da linha da pobreza, né? Ou seja, eles teriam uma renda mensal inferior a R$ 452. Seriam cerca de 1,2 milhão de pessoas, milhões de piauienses, nessa situação de pobreza. Uma coisa que a gente prestou atenção nessa pesquisa é que foi o peso, por exemplo,
do auxílio emergencial, por exemplo, além dos outros auxílios, de outras transferências governamentais, como Bolsa Família, BPC, que tem ajudado a reduzir os índices de pobreza. O IBGE fez, por exemplo, por ocasião dessa pesquisa, até uma simulação se não houvesse essa queda nas transferências, né? Se não houvesse transferências. O Piauí, na realidade, teria um índice de pobreza bem maior. Agora, em 2020, o índice de pobreza não seria 38,4, seria de 52,1 se não houvesse nenhuma transferência governamental. Então, a gente vê que mais da metade da população piauiense estaria abaixo dos níveis de pobreza. E o Piauí cairia para o 8º lugar em índice de pobreza, do 10º para o 8º. Entendi. E sobre a questão referente às condições de habitação, quais são os principais problemas? Em que aspecto o IBGE verificou que houve uma melhora? Bem, nós prestamos atenção, comparando, por exemplo, os índices de habitação de 2008 e 2009, desculpa, com os índices de 2017 e 2018, foram 2 anos da pesquisa de orçamentos familiares, em que, por exemplo, 47% da população do estado do Piauí morava em domicílios nos quais apontava como problema a falta de espaço. Tá? E em 2 anos depois, apenas 33,9% dos moradores do Piauí reclamavam desse mesmo problema. Esse, de certa forma, foi o problema mais falado dos piauienses no ano de 2008 e 2009. Em 2008 e 2009, cerca de 46,3% da população do estado informou que residia em domicílios com problema de telhado com goteira. Esse problema reduziu para 38,5% 10 anos depois. Então, significa também uma excelente melhoria, né? Apesar de que ainda continua alto. Claro, 38,5% da população com problema de goteira, ou seja, não ter como colocar um telhado, renovar o seu telhado, denota ainda uma certa preocupação. Por isso, a gente agora estamos voltando ao período de chuvas novamente, né, no final do ano, é preocupante para a população. Uhum. Doutor, esse negócio do espaço tem a ver com aquela outra tábua que você divulgou há algumas semanas sobre essa questão da redução dos nascimentos? Não, na realidade seria o espaço mesmo físico, que as pessoas considerariam apenas indesejado, ou seja, salas pequenas, um quarto pequeno, uma casa realmente muito diminuta. Seria mesmo só com relação, sem levar em conta a quantidade de pessoas que estariam realmente residindo, né, dela. Entendi. É como se a casa passasse a ser algo, tivesse uma relevância maior. As condições da casa passaram a ter uma relevância maior para os moradores. Isso. Na realidade, as pessoas, em termos de relevância das preocupações com o domicílio, tiveram uma melhoria, né? Ou seja, as pessoas estão se queixando menos de sua casa, apesar de que percentuais ainda continuam um pouco alto, mas já deu uma certa melhorada em relação aos níveis de 10 anos atrás. Tá certo. E também estou vendo aqui sobre a questão da saúde. Por exemplo, a média da população brasileira 26% tem acesso a plano de saúde, enquanto que aqui no Piauí é metade, ou seja, há uma dependência quase total ao sistema de saúde, o SUS, né? Exatamente. Muita gente não tem acesso a planos privados, justamente porque eventualmente não consegue acesso. A gente sabe da demora do acesso, às vezes, das pessoas a uma cirurgia, a um atendimento, filas, né? Então, o estudo do IBGE demonstrou que 13,8% dos piauienses apenas têm acesso a planos de saúde privados. Metade do indicador verificado para o Brasil, que foi de 26%. E também tem a ver com a baixa renda da população piauiense, que não permite a aquisição de um plano privado, né? Entendi. Vamos falar sobre desocupação, né? Também que afeta bastante os jovens. Isso eu acho que é uma preocupação bem grande. Estou vendo aqui a taxa de desocupação por faixa etária e quando se fala de jovens, essa taxa é muito elevada, né? Então a gente tem poucas oportunidades para jovens também no estado. Exatamente. O que se percebe é que os jovens são a classe, vamos dizer assim, mais prejudicada no momento de baixo emprego no mercado de trabalho. Em 2012, na pesquisa de 2012 que o IBGE fez, o desemprego geral no Piauí era de 6%, taxa de desocupação, né? E os jovens, apenas 1 em cada 10 estava desocupado, quando a taxa de desemprego era bem pequena. Como agora a taxa de desemprego praticamente dobrou, a taxa de desemprego em 2020 foi, na média, 14,6%, os jovens praticamente
1 a cada 4 estava desocupado, 25% de desocupação dentre os jovens. Dentre as faixas etárias, foi aquela que mais foi prejudicada em termos de desocupação. Então, os jovens geralmente têm aquela dificuldade por estarem realmente, têm pouca experiência no momento, que estão entrando no mercado de trabalho, e são preteridos em relação a pessoas que têm um pouco mais de experiência. Entendi. No caso, teria que haver, então, um reforço nessa oferta de trabalho para jovens, né? A gente não tem hoje praticamente oportunidade, já que as pessoas querem um mínimo de experiência, eles não têm experiência, e aí vindo de uma pandemia, isso tudo é que fica mais difícil realmente, né, Eider? Exatamente. É. Sempre no momento de maior desemprego, em que a oferta de ocupação diminui, os jovens sempre são os mais penalizados, infelizmente, né? As pessoas, a gente vê, pessoas com certa experiência, acima dos 30 anos, inclusive pessoas idosas, têm menos desocupação do que o jovem, né? Que tem mais disponibilidade, mas a questão da experiência faz com que pese um pouco sobre ele. Torçamos para que a economia brasileira e piauiense possa recuperar os níveis de ocupação pré-pandemia, para que a gente possa realmente ver esses indicadores diminuírem e os jovens voltarem a ocupar, né, um espaço no mercado de trabalho e voltarem a ter renda. Tá certo, Eider, muito obrigada pelas informações. Como disse, as estatísticas do IBGE, elas são disponibilizadas como parte de um trabalho que é feito, mas é um presente para a sociedade, né? Sobretudo para os gestores públicos, que são os responsáveis pelas políticas públicas. Exatamente, Cíntia. Os indicadores do IBGE servem para balizar, são informações de confiança, que servem para balizar toda e qualquer política pública, seja do município, do governo do estado e do governo federal. Tá? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder trazer no seu programa do EFREM também esses números do IBGE que ajudam a compreender um pouco mais a nossa realidade. Um abraço. Feliz Natal, Obrigado, doutor. um abraço. E Feliz Natal, doutor.